Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos. Estamos aqui com o West Sem Filtro, todos os créditos ao canal deles e sem enrolações, vamos ao vídeo. Um áudio revela como o juiz instrutor do ministro Alexandre de Moraes, o Ayrton Vieira, usou de manobras ilegais para obter relatórios sobre críticos da corte durante as eleições de 2022. O material, datado de 11 de novembro daquele ano, veio à tona na noite desta quinta-feira por meio do ex-chefe da Assessoria de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Talhaferro. Nessa gravação, o Vieira admite a Eduardo Talhaferro que enfrentava dificuldades em formalizar pedidos de relatórios ao TSE sem expor irregularidades no trâmite oficial. Vieira reconhece que não poderia formalmente requisitar diretamente a Eduardo Talhaferro documentos ou relatórios, já que esse era lotado no TSE. Para seguir o rito institucional, o correto seria um ofício encaminhado ao presidente da Corte Eleitoral, que repassaria o pedido internamente. No entanto, segundo Vieira, esse caminho ficaria muito descarado. Na verdade, quem conversou com a Cristina não fui eu, só para ficar claro. Foi o Jefferson, que trabalha comigo no Supremo. E em um primeiro momento, eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc, etc. Mas pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa, você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse, depois repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse, porque não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né? Justamente porque temos um mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós termos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né, mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Obrigado. Só para esclarecer, consta, esse é um áudio que foi enviado pelo juiz auxiliar do ministro Moraes, Ayrton Vieira, ao perito criminal Eduardo Talhaferro. Acho que ele explicou muito bem como é que funcionava essa engrenagem ilícita, ilegal, irregular ali, né, de gabinete clandestino entre o TSE e o Supremo Tribunal Federal, porque vale lembrar, o Talhaferro era lotado, ele estava no Tribunal Superior Eleitoral, mas as ordens vinham do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, do STF. Então, ali havia uma transferência de obrigações entre funcionários lotados em diferentes tribunais. A explicação do juiz Ayrton Vieira é super didática, não tem como não entender, né? E remete a outros casos que a gente sabe já também, da Vaza Toga, né? De que o Alexandre de Moraes mandava fazer alguma coisa e depois ele descobria qual selo ele ia usar, se ia ser o TSE ou se ia ser o STF. Quer dizer, ele usava isso como algo intercambiável, né? Se voto auditável e voto impresso não pode usar como sinônimo, senão leva pito da Carmen Lúcia, TSE ou STE dá no mesmo para Alexandre de Moraes. Isso é mais um caso de ilegalidade, de ilícitos cometidos pelo gabinete paralelo, pelo gabinete do ódio, a verdadeira milícia que Alexandre de Moraes montou ali no TSE/STF. Essas denúncias estão vindo à tona com provas, né, do telefone do Talhaferro, elas tinham que parar o país. Está furando um pouquinho a bolha da velha imprensa, um ou outro veículo está publicando, o Estadão publicou, pasmem, uma reportagem até séria mostrando as denúncias contra Alexandre de Moraes e seus abusos, né? A Globo ainda não tomou muito conhecimento do que está acontecendo, não. Mas isso era para ter parado o país. O caso envolvendo os empresários do grupo, do WhatsApp, que eu fazia parte, né, e que receberam Polícia Federal às 7 da manhã nas suas casas ou empresas por nada,
por uma coluna de fofoca do Guilherme Amado que o Alexandre de Moraes usou como única evidência para mandar a Polícia Federal e depois entrou numa máquina do tempo, retroagiu e disse que não era só aquilo, para criar embasamento falso para sua decisão. O mesmo Guilherme Amado que levou uma reportagem sua também, entre aspas, levou à prisão do Felipe Martins, porque viajou para os Estados Unidos e escafedeu-se. Isso tudo tem que ser investigado. Nós estamos lidando com uma quadrilha com vários cúmplices, vários vassalos, né, obedecendo ordens esquisitas de Alexandre de Moraes. Isso, em outros tempos, ia suscitar investigação da imprensa, dos órgãos competentes, ia parar o país. Agora, a gente está vendo o esforço de boa parte da velha imprensa para jogar debaixo do tapete essas denúncias. Pois é, esse áudio é escancarado, né? Porque ele está compartilhando com o Talhaferro. Olha, como é que eu vou te pedir para fazer um relatório sem mais nem menos? Vai ficar muito escancarado. Então ele estava ali combinando como dar o verniz de legalidade, Augusto. Basta, Paula, esse áudio, essa gravação, para afastar um juiz do cargo, para aposentar o juiz. Basta isso aí. Em vez de daquelas... Isso não é igual aquelas bobagens que eles falam ou apresentam, fingindo que se trata de alguma prova nesse teatrão que eles montaram em Brasília aí para condenar o ex-presidente Bolsonaro. Isso é seríssimo e basta. Tá lá, o cara está confessando um crime. É só tomar as providências determinadas aí por lei. É isso aí. Diga, Piotr. Com relação ao doutor Ayrton, o CNJ não vai se manifestar, porque o ministro do Supremo não pode ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça, mas o doutor Ayrton pode. Por muito menos o Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público ficavam perseguindo procuradores e promotores pelo país e também juízes, no caso do CNJ. E agora? É quase que uma confissão claríssima isso daí de como fazer um negócio ilegal se parecer legal. Veja só, ainda ele chama de o mínimo divisor comum. Temos entre nós o mínimo divisor comum, que seria o ministro Alexandre de Moraes na fala que ele tem com o Talhaferro. Agora, já que estamos falando de jornalistas aí estatizados, é bom lembrar que o Talhaferro ofereceu uma parte do material, que seria inédito também, à Veja, que não quis publicar, e eu falava... CNN também estava lá com o material e não teve coragem de publicar. Olha, só para a gente fechar, essa reportagem está publicada no site de Oeste, reportagem do nosso editor do site, Edilson Salgueiro. Quem quiser mais detalhes sobre essa reportagem da Vaza Toga, inclusive estava lendo aqui, porque foi publicada agorinha há pouco, e o Edilson, durante a reportagem, explica como deveria ser o rito legal, que foi atropelado ali pelo juiz auxiliar Ayrton Vieira, mas ele explica ali o passo a passo como deveria ter ocorrido, mas não ocorreu. Tudo publicado sem cortes, sem edição. Essa é uma das razões para a anistia começar lá em 2019. Todo esse desbunde jurídico, podemos dizer assim, de ilegalidades, começou lá em 2019. Esta é a data, quando veio exatamente aquele malfadado inquérito 4781 das fake news que o ministro Marco Aurélio Mello depois renomeou para inquérito Fim do Mundo, que cabia qualquer coisa. E vamos lá, só para lembrar a história do inquérito. Inquérito aberto de ofício no Supremo para investigar coisas que aconteciam dentro do Supremo. Bom, veja no que deu, né? Investiga qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Daí o fim do mundo. E a gente faz uma pausa rápida, volta já. Isso. Bom, agora a gente fala de um assunto que está bastante aquecido no Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ainda não confirmou se vai colocar em votação o projeto de lei da anistia para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Mota disse o seguinte, abre aspas, estamos muito tranquilos com relação à discussão da pauta da anistia. Não há ainda nenhuma definição sobre colocar em votação a proposta. Nós estamos sempre ouvindo o colégio de líderes nessas pautas, fecha aspas.
A atuação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, junto com os partidos União Brasil e Progressistas, deve acelerar a votação do projeto no Congresso. Um dos principais objetivos é garantir a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro entre os anistiados. Hugo Motta vai se reunir com o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, e a expectativa é que seja apresentado um cronograma de tramitação depois do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sóstenes rejeitou qualquer texto alternativo de anistia que não inclua o ex-presidente. Tenho convicção que os crimes que as pessoas estão sendo condenadas, inclusive em caso de condenação do presidente Bolsonaro, são os mesmos 5 crimes. A Débora do Batom e o presidente Bolsonaro são condenados pelos mesmos. Se haverá anistia para um, tem que haver para todos. Então, o critério é único da anistia. Portanto, eu não sei como o presidente Alcolumbre quer construir um outro texto. A esta altura, já com as vésperas da condenação do presidente Bolsonaro, é inadmissível que ele também não seja contemplado. O texto da anistia, ele tem que ser um texto claro para anistiar todos esses crimes condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Agora é com o Silvio Navarro, muito boa noite. Silvio, seja bem-vindo. Eu sei que você está apurando esse assunto ao longo desta semana, que voltou a esquentar. Agora sim, Silvio, eu trago também o sentimento, acho que de boa parte dos brasileiros que têm acompanhado esse assunto da anistia desde o ano passado, a discussão vota, não vota. O Hugo Motta se elegeu à presidência da Câmara dos Deputados com essa pauta, prometendo colocar o assunto em votação. Passou um primeiro semestre aí em banho-maria, não conseguiu, a oposição ali fazendo a sua parte, tentando obstruir as pautas, chegou a ocupar o plenário da Câmara dos Deputados para forçar a votação do projeto, mas fato é que passamos um semestre sem que o projeto fosse votado na Câmara dos Deputados. A sensação que a gente tem é que esse é um assunto que vem como ondas, né? Dependendo aí do assunto, ele volta, esquenta e depois esfria novamente. Agora, com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, parece que voltou a aquecer. E aí, quero que você nos conte. Agora é para valer, Silvio Navarro? Agora vai? Boa noite, Paula, querida, meus amigos Pioto, Rodrigo, Augusto, meu irmão. Boa noite você que nos acompanha. O enunciado que você trouxe desta pauta, Paula, diz assim: o presidente da Câmara dos Deputados não confirmou se vai pautar ou não a anistia. Ele vai pautar a anistia. Ele vai pautar porque ele é o presidente de uma casa que tem mais 512 parlamentares. E a maioria dos líderes hoje defende que a anistia avance. Ele não tem como segurar isso ou não vão segurá-lo na cadeira. Ele não vai permanecer na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. Aliás, um detalhe. Ele está muito pressionado e não é mais só pelo ministro Alexandre de Moraes, com quem jantou e depois mudou completamente, mas está pressionado internamente na casa pelos trambiques que cometeu, e a casa não quer um trambiqueiro que não cumpra acordos. Em Brasília, se você não cumpre acordos, sobretudo dentro do Congresso Nacional, você não fica. A memória de Severino Cavalcante, o presidente de 220 dias, eleito com 300 votos, mas ficou 220 dias na cadeira, né? Menos tempo. Presidente curto, justamente porque era um trambiqueiro. E é disso, e é assim que Hugo Motta será lembrado se não pautar a anistia. O Sóstenes Cavalcante, líder do PL, que falava há pouco nesse VT que mostramos, tem uma planilha com 292 nomes. Isso é mais do que suficiente, é uma gordura para votar a anistia, que precisa de 257. Não é uma PEC, não é uma proposta de emenda constitucional. Alguns jargões do Congresso Nacional são um pouco difíceis, mas vamos a eles. Não é uma emenda constitucional que precisa de quórum qualificado, de 308 votos. Não, 257 passa, ele tem 292. E a conta é que isso vai estourar para cima de 315, 320 votos, porque todos os deputados, quando tomarem ciência que a anistia vai passar no plenário, evidentemente vão ficar do lado certo da história. Isso não é uma pauta de um partido. Isso sequer é uma pauta da direita, do bolsonarismo. Isso é uma pauta humanitária. O Brasil é o país da anistia. Do período colonial à República, passou por várias, principalmente pela Lei 6683, de 28 de agosto de 1979.
Anistia é passar uma borracha em tudo aquilo que não dá certo para conseguir recomeçar, para reagrupar e reabrir o campo político, a ação política num país. E o Brasil está interditado. O Brasil precisa dessa anistia para voltar a ser uma democracia constitucional, com as instituições de volta também ao patamar da normalidade, para que não mais o Supremo Tribunal Federal avance contra prerrogativas que são do Legislativo. É o Congresso dando uma resposta àqueles que os enviaram para lá, aqueles eleitores que mandaram 513 deputados e 81 senadores para Brasília. Eles vão falar para o povo. A Câmara é a casa do povo. Quando um deputado vai à tribuna, ele não está falando sozinho, ele está falando pelo número de eleitores que o colocaram naquela tribuna. Portanto, vai passar. E vai passar com mais de 320 votos. Paula, o texto, qual é o texto da anistia? A anistia mequetrefe não serve. A anistia precisa ser ampla, geral e restrita. E Hugo Motta sabe disso porque vai empurrar esse rojão para o Senado. Por que eu digo rojão para o Senado? Porque quem tem medo do Supremo Tribunal Federal também é Davi Alcolumbre, também é o presidente do Senado. E aí ele que se vire. Ele que responda a um 7 de setembro que será gigantesco neste domingo, e ele que responda para aqueles que estarão diante dele, ali. Ele vai estar presidindo, debaixo do busto de Rui Barbosa. Mas lá embaixo terão senadores que vão enfrentá-lo e vão questioná-lo porque ele não vai pautar o texto que saiu pronto da Câmara como uma anistia ampla, geral e restrita. O período que vai abarcar, não sei, Paula, mas o 8 de janeiro, sim, com certeza, para que a gente devolva as Déboras todas do Brasil para suas casas. As mães, avós, os pais, todos para suas casas. Pessoas que não mataram, pessoas que não sequestraram, que não torturaram, pessoas que não cometeram crime de latrocínio, portanto não podem pagar por uma pena muito maior. Elas vão voltar para casa, todas as Déboras. Paula, desculpe por ter me alongado, mas eu vou responder ao enunciado pela última vez. O Hugo Motta não sabe se vai pautar ou não vai pautar. Ele vai pautar a anistia. E a figura do governador Tarcísio de Freitas é decisiva nessa hora como um líder que surge. Espero que outros, inclusive governadores, apareçam também. Silvio, só para a gente esclarecer, então ainda não há um texto pronto, finalizado por parte da oposição em relação ao PL da anistia. Ainda está em discussão. Não, isso precisa ser trabalhado. O que há é um acordo de líderes, a maioria dos líderes da Câmara, que reúnem as maiores bancadas, aceitam votar. Portanto, o presidente da Câmara, como líder dessas bancadas, como líder de uma casa, precisa pautar. É só isso. Aí a definição de relator, enfim, todo o procedimento. Fala, pessoal, o que vocês acharam do vídeo aí? Deixe sua opinião, seu comentário aí, que é muito importante pra gente. Um bom dia, uma boa tarde, um oi, para esse vídeo chegar para mais pessoas. Que é isso? O que vocês estão achando do julgamento, pessoal? Comente aí, deixe sua opinião. Estamos aqui no Conexão Política, mas antes de começar a ler aqui, eu quero que você se inscreva, deixe o like e ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí. Conexão Política, ações do Planalto. Às vésperas das eleições, Lula lança Gás do Povo, programa que custou $1 bilionário e promete 60 milhões de botijões por ano. O gasto estimado é em 87 bilhões. O programa populista atenderá 15,5 milhões de famílias do cada União. Poucos meses antes das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira, dia 4, a criação do programa Gás do Povo, com substituição do auxílio do gás. A nova política pública tem como meta atender 15,5 milhões de famílias registradas num cadastro único, CAD único, representando cerca de 50 milhões. Envolver mais que isso aqui. Agora tá ligado, né, pessoal? Ele vai gastar o máximo de dinheiro que for possível para tentar se reeleger aí para 2026, né? Vai tentar jogando aí, começar a prometer a picanha de novo, a cervejinha, e nada disso depois das eleições tem, né?
E fora a roubalheira que tá destruindo o nosso Brasil aí. Então é isso, pessoal. Até a próxima.